Boa noite, meus amigos. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa Tudo noite, bem? Rose. Boa Tudo noite. Boa bem, Rose? noite. Boa Boa noite a noite. Boa noite, todos. Denise, Iraci, Márcia. Então, vamos Martinha. iniciar o nosso estudo? Tá fresquinho aí, né? Tá bom. Vamos. Beleza aqui, tá? Beleza. Então, até calcinha. Tá beleza aqui. Que Tá continue, quente aí também, né? Que bom, né? Tá continue assim, quente. que bom. É. Bem, meus amigos, hoje são dia 23 de novembro de 2022, quarta-feira, e nesse horário nós estudamos essa obra de Emmanuel, né? É o livro, primeiro livro psicografado por Chico, do nosso irmão Emmanuel. Então, nós estamos estudando, hoje vamos começar a estudar o capítulo 8, que trata da confissão auricular. A confissão auricular. Mas antes de iniciarmos, vamos aqui fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a Francisco de Assis, essa oportunidade que todos estamos tendo de aprender um pouco mais, de buscarmos, né, conhecer um pouco mais dessa doutrina e de tudo aquilo que completa essa doutrina, né, que nos esclarece, que nos faz conhecer com mais profundidade tudo que está relacionado a ela. Então, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. Te rogamos a tua bênção, o teu consolo, o teu amparo, Senhor, e que possamos sempre contar com esses espíritos queridos que conosco se reúnem. Ser conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre, graças a Deus. E eu não sei se vocês estão escutando um som externo, mas é que em frente da minha casa tem uma igreja batista, e hoje, quarta-feira, é um dia que eles fazem culto com a juventude. Então, eles tocam música, tem banda, né? Eu não sei se o som está indo até aí, mas eles estão sempre tocando, tem banda, conjunto. Então é muito legal o movimento que eles fazem, esse trabalho que eles fazem. Então a gente tem aqui a Igreja Evangélica, em frente à Igreja Batista, aqui é a Casa Espírita, na esquina é a Igreja Nossa Senhora da Glória. Então aqui é cercado, né? Estamos muito bem protegidos, graças a Deus. Então vamos iniciar aqui o nosso estudo no capítulo 8, a confissão auricular. E Emmanuel diz assim: interpelados há dias, quer dizer, alguém fez perguntas a ele sobre isso, né? A respeito da confissão auricular, nada mais pude fazer que dar uma resposta resumida de momento, adiando o instante de expender outras considerações atinentes ao assunto. Padre católico que fui, na minha última roubagem terrena, sinto-me à vontade para falar com imparcialidade sincera. Isso é uma coisa, né, que muitas pessoas do movimento espírita criticam, vamos dizer assim, tentam, né, porque não vão conseguir, mas tentam desmerecer Emmanuel por ele ter sido padre. Então ele é acusado, às vezes, né, de uma forma totalmente absurda, por muitos irmãos espíritas, de misturar temas católicos com a doutrina, né? Alguns até são bem agressivos quando se referem a Emmanuel, por causa desse passado como um trabalhador, um padre. Ele teve algumas reencarnações como padre da Igreja Católica. Aí eu fico pensando, e se esses nossos irmãos que criticam o Emmanuel tivessem a oportunidade de fazer uma análise das suas vidas passadas, do o que eles teriam sido? De repente, talvez não um padre, mas um carrasco, não é?
Então, é uma bobagem. Será que eles estão preparados para saber o que eles foram em vidas passadas? Talvez ter sido padre seja o menor dos problemas para muitos de nós. Né? Ter sido padre talvez tenha sido o menor dos problemas. Né? Então, a gente vê muito isso. E eu digo, movimento espírita. Não é o católico, não é o protestante acusando, criticando, não. É o espírita mesmo, tá? Então, ele diz aqui, padre católico que fui, na minha última romagem terrena, sinto-me à vontade para falar com imparcialidade sincera. Parece que ele foi o padre Manuel de Nóbrega, tá? Padre Manuel de Nóbrega, e ele ao lado de Anchieta, que era bem jovem, e de um outro também, que eu não me lembro, fugiu o nome, eles fundaram a cidade de São Paulo. Tá? Então eram 3, era um grupo assim de 6 ou 7, tá? Padres. Era ele e o Anchieta, na época, era jovem, ainda era bem mais jovem do que ele, do que o padre de Manuel de Nóbrega, né? Então ele diz aqui, não será a minha palavra que vá condenar qualquer religião, todas elas nascidas de uma inspiração superior que os homens viciaram, acomodando as determinações de ordem divina aos seus próprios interesses e conveniências, desvirtuando-lhe os sagrados princípios. Então ele diz que ele sente muita vontade para falar com imparcialidade sincera sobre a religião católica, porque ele vivenciou esse momento, essa vida de padre, né? Ele conhece bem como foi organizada a igreja, e ele fala também que não cabe a ele condenar ninguém, quer dizer, na realidade não cabe a nenhum de nós, né? Condenar ninguém, e ele fala que todas as religiões nasceram de uma inspiração superior. Todas elas vieram de uma inspiração superior, tá? Mas que os homens viciaram essa inspiração superior. Gente, eu vou fechar a janela um pouquinho, porque eles aumentaram aqui o som. Então ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso, né? Que a religião é uma inspiração superior, mas os homens deturparam essa ideia, acomodando as determinações de ordem divina aos seus próprios interesses e conveniências, assim desvirtuando-lhes os sagrados princípios. Todas as doutrinas religiosas têm a sua razão de ser no seio das coletividades, onde foram chamadas a desempenhar a missão de paz e concórdia. Todos os seus males provêm justamente dos abusos do homem. Então, toda religião tem a sua razão de ser no seio da coletividade. Ela é boa, ela é acolhedora, mas é o homem que vai desvirtuar essa religião, essa filosofia, né? Essa ideia, buscando acomodar as determinações de ordem divina aos seus próprios interesses. A gente sabe muito bem disso, né? Aí ele diz aqui que todas elas foram chamadas a desempenhar a missão de paz e de concórdia humana. Todos seus males vêm dos abusos do homem, em amoldá-las ao abismo, olha aí, de suas materialidades habituais. E, de fato, constitui um desses abusos a instituição da confissão auricular pela Igreja Católica. Então, esse dogma, né, essa ideia
da confissão auricular, da pessoa buscar o padre para se confessar os seus pecados, os seus equívocos, isso cai num abuso, tá? É um abuso, porque a gente sabe, né, e a gente vai ver isso mais à frente, que isso foi muito utilizado com intenções políticas, entendeu? E outras coisitas mais, até como chantagem. Até como chantagem. Vamos dizer assim, fazendo uma comparação, era muito comum, não vai dizer que hoje não tenha, né? A gente sabe que aquelas mulheres que no passado tinham seus... Não estou dizendo que hoje não tenha, né? Que tinham seus bordéis, aquelas grandes senhoras que comandavam tudo isso. Esqueci até o nome que hoje eu estava vendo no Facebook, tinha a foto de uma dessas lá de 1800 e lá vai pedrada, eles usam até um nome, eu esqueci o nome, né? Ela foi, inclusive... Cortesã, não é não? Cortesã. Ela foi cortesã do imperador da Rússia no século XIX. Então, essas cortesãs, elas eram, além de ricas, porque elas ganhavam muito bem, que a maioria dos seus clientes eram homens muito ricos, elas também se tornavam aquelas confidentes desses homens poderosos. E isso bem antes do tempo de Jesus, tá? Bem antes do tempo de Jesus já existia isso. E elas, ou aqueles homens, contavam para elas segredos que muitas vezes eles não contavam para as esposas. Muitas delas ouviam um segredo aqui e vendiam aquele segredo para o inimigo daquele que lhe confidenciou o segredo. E ela contava para ele, recebia muito bem, e aquele que ouvia o segredo do outro tinha uma arma para usar contra o outro. Então era um instrumento de chantagem. Dentro da Igreja Católica, não temo dizer isso, a confissão auricular também foi usada como instrumento político, principalmente com as esposas dos reis, com as rainhas, entendeu? Com as princesas, que eram pessoas muito crédulas, né? Então, padre, que muitas vezes de padre não tinha nada, era mais um político, ele conseguia saber os segredos, muitas vezes, de Estado, quando o rei, porque muitas vezes o rei confidenciava algumas coisas com a rainha. Então, ele sendo o confessor da rainha, a rainha contava para ele as coisas que o marido fazia. E ele ouvia aquilo, em vez de guardar para ele, ele passava para os seus cúmplices. E então, por isso se tornou um abuso, tá? Devido à confissão, essa confissão auricular instituída pela igreja. Então, esses abusos aconteceram sim. Aí no item 8.1, diz assim, o título é A Confissão dos Tempos Apostólicos. Então, a gente vai ver que tem uma diferença entre a confissão que acontecia entre os discípulos no tempo de Jesus e a confissão que foi instituída mais tarde pela Igreja Católica. São totalmente diferentes uma das outras. Mas a Igreja Católica cisma em dizer que essa confissão da igreja não é uma invenção da igreja. Ela vem dos tempos apostólicos, que Jesus aprovava. Mas vamos observar como ela é diferente. Se é verdade que na época do precursor,
os novos crentes, precursor João Batista, tá? Os novos crentes adotavam o sistema de se confessar publicamente as suas faltas. Então, ao tempo de Jesus, a confissão era pública, tá? As pessoas confessavam publicamente as suas faltas e os seus erros. Tal costume diferia essencialmente de tudo quanto a Igreja criou a Igreja Católica. Porque na Igreja Católica, você se confessa para uma pessoa. Nos tempos de Jesus, era ali em público, tá? Então, ele diz aqui, de tudo quanto criou a Igreja Católica nesse particular, depois da partida para o além dos elevados espíritos que lançaram com o sangue de seus sacrifícios e com a mais sublime renúncia dos bens terrenos, as bases da fé, as quais têm resistido ao bolor dos céus. Então, depois que os discípulos, né, morreram, e que Paulo e todos esse grupo de espíritos, eles vieram a desencarnar, essa confissão criada pela igreja é totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. E que esses homens que trabalharam ao lado de Jesus, eles renunciaram totalmente aos bens terrenos, porque a gente sabe que grande parte dos sacerdotes daquela época não fizeram, né? Eram homens poderosíssimos, donos de grandes extensões de terra, de escravos, de navios, tinham posses, eram homens muito poderosos politicamente e financeiramente também. Ao contrário dos discípulos de Jesus, que eram pobres de maré de si. Não tinham nada, né? Não tinham nada. E eles diziam que eram herdeiros deles, né? Esses sacerdotes da Igreja Católica se diziam herdeiros dos discípulos. Então, ele diz aqui, depois da partida para o além, quer dizer, depois da desencarnação, dos elevados espíritos que lançaram com o sangue dos seus sacrifícios e com a mais sublime renúncia dos bens terrenos, as bases da fé, as quais têm resistido ao bolor dos céus. Né? Bolor quer dizer mofo, né? Mofo. A confissão pública dos próprios defeitos nos tempos apostólicos constituía para o homem forte barreira, evitando sua reincidência na falta. Então, era muito comum, à época de Jesus, entre aqueles cristãos, né? Mais simples, aquele povo cristão ali, quando eles faziam certas reuniões, né? Ali, a igreja cristã primitiva, às vezes a reunião era na casa de algum deles. Então, tinha aquele momento onde cada um confessava os seus pecados. E era uma confissão pública, na frente de todos. Então, chegavam, meus irmãos, eu gostaria que vocês me perdoassem, mas ontem, ou na semana passada, hoje, eu agi mal, eu fiz isso. Então, eles se confessavam ali. Então, se confessavam na frente de todas aquelas pessoas. Ao fazerem essa confissão pública, na frente dos amigos, dos parentes, da esposa, dos filhos, isso tornava mais difícil que a criatura, algum tempo depois, viesse a cometer o mesmo pecado. Entendeu? Porque todo mundo estaria percebendo que ele estava reincidindo no mesmo erro. Então, é o que ele diz aqui. E essa confissão pública se transformava numa grande barreira, evitando sua reincidência na falta. Porque se qualquer coisa que ele fizesse, todo mundo ia dizer, ora, você de novo fazendo isso? Então, era um freio para a pessoa. Entendeu? Aí ele diz aqui, um sentimento profundo
de verdadeira humildade movia o coração nesses momentos, oferecendo-lhe as melhores possibilidades de resistência ao assédio das tentações, e semelhante princípio representava como que uma vacina contra as úlceras do remorso e das chagas morais. Porque a pessoa abriu o coração dela, contava para todos ali o seu pecado, e o outro também contava o dele. Então, um não podia apontar o dedo para o outro, porque todos tinham pecado. Nenhum deles poderia dizer, se fosse cristão verdadeiro, eu nunca pequei. Porque naquele momento que alguém se confessava, primeiro, ele recebia o amparo dos companheiros, né? O consolo dos companheiros. E o outro, daqui a pouco, ia se confessar também para todo mundo. Então, todo mundo sabia um pecado do outro. Então, não havia o quê? Hipocrisia. Porque quando chegasse para mim, Rose, seu pecado eu não tenho, todo mundo ia dizer, pronto, pecado do orgulho. O pecado do orgulho. Dizendo que não tem pecado, é o pecado do orgulho. Então, eles se confessavam. Então, não tinha tal da hipocrisia. Você é pecador e eu não sou. E como ele diz aqui, né? Era uma vacina contra as úlceras do remorso e das chagas morais. Porque as pessoas estavam sempre se confessando. E alguém vinha ali conversar com ele, né? Como se fosse um doutrinador. Normalmente era aquele que era o mais velho, para que a pessoa não tivesse culpa, não tivesse remorso. E era colocado para ela, como nós estudamos anteriormente, que não bastava ela reconhecer o erro, não bastava ela se arrepender. Era preciso pedir perdão, era preciso se reconciliar com aquele a quem você agrediu e buscar reparar. Então, o sujeito, reconhecendo o erro, se arrependendo, se reconciliando, que é pedir perdão, e reparando, por que ele ia ter remorso e culpa? Não tinha remorso e culpa, porque ele realizou tudo o que tinha que realizar. Todavia, os tempos decorreram. Com o passar do tempo, e no seu transcurso, observou-se a transformação radical de todas as leis sublimes de fraternidade cristã, anteriormente preconizadas. Então, com o passar do tempo, por isso que ele falou, com os verdadeiros discípulos de Jesus morrendo, e outros vindo tomar o lugar deles, e se dizendo, né? Eu sou discípulo dele, e aí e já mudando toda essa ideia da religião, a ideia da confissão também foi mudando. Essa confissão verdadeira de abrir o coração, isso foi mudando e se transformou naquilo, da confissão auricular. Eu trouxe aqui um texto para vocês. Muita gente vai dizer assim, nossa, mas é desse autor, mas esse autor é tão criticado dentro do movimento espírita. É verdade, ele é. Porque a tese principal da sua filosofia, ela é contrária à ideia espírita. Mas no que tange à parte histórica, ao conhecimento evangélico, a obra dele é muito boa. A obra dele vai se chocar com a obra de Kardec em um ponto. Mas fora isso, o estudo do Evangelho, o estudo do Novo Testamento, ele é muito fiel a isso, tá? E como diz Paulo de Tarso, a gente deve conhecer tudo e reter o que é melhor. Esse autor, eu vou trazer o texto aqui para vocês sobre ele, é o Rustem.
Eu trouxe um texto dele muito bom, daquela coleção Os Quatro Evangelhos de Rustem. Deixa eu voltar, desculpe, é aqui. Vocês estão vendo o texto? Denise, estão vendo o texto? Estamos. Deixa eu só ver aqui uma coisa que eu não sei se... Ah, vocês estão vendo, né? Deixa eu abrir aqui. São os quatro... tem aquela coleção, Os Quatro Evangelhos de Rustem. Tá? Então, todo mundo já sabe que o que choca a obra de Rustem e a obra de Kardec é a história do corpo fluídico do Cristo. Mas aqui, quando ele vai falar sobre os evangelhos, ele vai falar sobre o Novo Testamento, ele não toca nesse assunto. Ele traz a informação, o estudo do evangelho. E nesse ponto, ele vai ser vai trazer uma colocação muito interessante sobre esse assunto. Isso está no volume 2 da coleção Os Quatro Evangelhos, né? E ele vai falar sobre a igreja, no volume 2, item 1, igreja, sua infalibilidade, fruto de sua errônea pretensão. Então ele vai dizer assim, lá no item número 188, a igreja romana pretende que a confissão auricular, por ela organizada e ainda praticada, isso em 1857, foi instituída por Jesus, né? A igreja romana pretende, percebeu? Ele está dizendo que a igreja romana prega que a confissão auricular que ela utiliza na sua igreja, tá? Por ela organizada, né? Porque a Igreja Católica organizou essa confissão auricular e a pratica, mas que a origem dessa confissão auricular, ela foi instituída por Jesus. Porque no tempo de Jesus, as pessoas faziam confissão, mas era uma confissão, como nós vimos aqui que Emmanuel fala, uma confissão pública e não auricular. Mas como tinha confissão, a igreja pegou a ideia da confissão e mudou. Em vez de ser pública, passou a ser particular. E não foi isso que Jesus aprovou ou conheceu. Não foi isso. Não foi desta forma, né? Mas a igreja afirma isso, né? Que ele a quis e prescreveu, conforme se deduz das palavras que dirigiu a Pedro e a seus apóstolos, e que essa confissão é, portanto, obrigatória. Então, a igreja, né, pretende que a confissão auricular, por ela organizada e ainda praticada, foi instituída por Jesus. E a gente sabe que não é nada disso, tá? E que ele a quis e prescreveu ainda, conforme se deduz das palavras que dirigiu a Pedro. Então, eu vou lá abrir aqui o Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 16, Mateus 16, versículo 19. Vamos ver como é que está aqui. No versículo 19 diz assim, Jesus vai dizer assim, deixa eu aqui, porque antes eu digo-te que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19, eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo que ligares sobre a terra será ligado sobre tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus. E tudo que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Então, ele está dando aqui, né, uma autoridade ao discípulo,
Mas a igreja, de forma totalmente equivocada, o que ela fez? Ela alegou que Pedro era o primeiro papa. Então, todos os outros papas ou sacerdotes teriam a mesma autoridade que Pedro. Mas Jesus não tornou Pedro papa, entendeu? E nem os outros apóstolos, nenhum deles foi instituído papa. Essa ideia do papado, como nós falamos, é coisa da igreja. E também em João, capítulo 20, versículo 22, diz assim, João 20, versículo 22, está aqui. Diz assim, chegada, pois, a tarde daquele dia, quando Jesus aparece aos apóstolos, que era o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se achavam juntos, com medo dos judeus, foi Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe, a paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Quer dizer, ele já tinha sido crucificado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor. Ele disse-lhes novamente, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tendo dito essas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem, olha como eles se utilizaram desse versículo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então, quando Jesus diz isso, ele tem a plena confiança que seus discípulos, isso foi depois que ele morreu, né? Já são agora apóstolos, que esses discípulos saberão envolver aqueles que já cumpriram com a sua reparação. Como, lembra, não sei se vocês estão lembrados, daquele homem que estava na piscina, né? O homem aleijado, que está no templo, e Jesus o cura. Por que o Jesus o curou? Porque Jesus percebeu que aquele homem já tinha, entre aspas, pago todos os seus pecados. Já tinha reparado, através da dor e sofrimento, todos os seus erros. E que ele já estava pronto. Entendeu? Por isso Jesus o curou. É isso que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos. Agora, aqueles que ainda estiverem, que ainda fizerem questão de viver no erro, vocês deixem que ele continue assim. Então, eles pegaram esse trecho do Evangelho e deram aquilo que o Emmanuel fala aqui do que nós estudamos, né? Deturparam esses ensinos de Jesus para moldá-los às suas conveniências e interesses. E aí, eles passaram a alegar que Jesus foi a favor, foi ele aprovou a confissão auricular e usam esses versículos do Evangelho para confirmar essa ideia da confissão auricular e ainda obrigatória. Tá? Então, o Rostei, ele vem chamando atenção para isso, como eles manipularam. E ele continua assim, palavras que a igreja tomou para instituir como sacramento. Então, palavras que a igreja tomou para instituir como sacramento. Mais uma vez, pretensão humana, erro oriundo de haver a igreja considerado como dirigidas a si palavras que o eram especialmente a Pedro e aos apóstolos, e de lhes ter, do mesmo passo, desfigurado e falseado o sentido e o alcance. Aquelas palavras de Jesus foram para
os seus apóstolos, para Pedro, para João, para Mateus, e não para os homens da igreja, homens que ainda estavam até para nascer, homens que iriam surgir na terra dali a 100, 200 anos. Foram para os seus discípulos. E eles se apoderaram dessas palavras, desfiguraram o sentido, né? Desfiguraram e falsearam o sentido e o alcance das palavras de Jesus. Essas palavras de Jesus aos apóstolos: os pecados serão perdoados àqueles a quem os perdoardes, e serão retidos a quem os retiverdes, que está lá em Mateus, né? Que nós acabamos de ler agora, está lá em Mateus, em João, que está em João, capítulo 20, versículo 22 a 23, lhes foram então dirigidas como consequência do que o mestre lhes acabava de dizer: recebei o Espírito Santo, dando-lhes com a assistência e o concurso dos espíritos superiores, que os guiaram no desempenho de suas missões, o poder, em linguagem humana, pronunciar os decretos que lhes seriam espiriticamente revelados. Então, aqueles apóstolos, né, aqueles homens que estavam ao lado de Jesus, que caminharam com ele durante o tempo que ele estava na terra, que aprenderam com ele como ser manso, como ser humilde, como ser verdadeiro, aqueles homens, a partir dali, tinham a sua mediunidade bem acentuada. Esses homens passariam a ser intermediários dos espíritos superiores, que iriam guiá-los nas suas missões, tá? E dariam a eles, em linguagem humana, né, a capacidade de pronunciarem, de fazerem as revelações que viriam do plano espiritual. Olha como isso é diferente do que a igreja fez. Aqueles homens passaram a ser intermediários dos espíritos superiores. Eles iam receber as orientações do plano espiritual, iriam repassar essas orientações para o povo, né? Falando das coisas do evangelho, trazendo, né, os ensinos dos espíritos. Foi isso que Jesus quis dizer para aquele grupo que caminhou ao lado dele, e não para sacerdotes que seriam instituídos pela igreja, muitos deles homens sem nenhum tipo de fé, como nós vimos o caso daquele padre sem fé, lá do livro Céu e Inferno, na aula passada, né? Que nós vimos o caso dele. A confissão auricular, Jesus nunca instituiu. Não, diz Rustem, Jesus não instituiu a confissão tal qual a igreja a organizou. Ela teve que chegar a isso como ides ver. O ponto de partida era racional, mas a origem da confissão está no ato de humildade que todo cristão, naquela época de Jesus, tinha que praticar, confessando publicamente a seus irmãos as faltas que cometera ou premeditara. Então, essa confissão da época de Jesus era um ato de humildade do cristão. E não era auricular. A confissão, nas palavras de Tiago Menor e de Paulo a esse respeito. O ponto de partida se encontra nessas palavras de Jesus aos discípulos: confessai-vos uns aos outros. Essa é a ideia da verdadeira confissão, como Jesus a instituiu lá no tempo que ele viveu aqui. Confessai-vos uns aos outros. Palavras cujo sentido era: dai uns aos outros abertamente o testemunho da vossa fé, nada ocultando, a fim de que mutuamente vos ampareis. Por quê? Um contava o seu pecado,
o outro contava o outro. Então, essas pessoas iam se amparar mutuamente. Baseado nessas palavras que Jesus pronunciou e que, conquanto nenhuma autenticidade humana tenham, pois não foram impressas com aquele sentido, né? Esse sentido humano, dessa ideia da confissão auricular, os discípulos ouviram dele e as repetiram. Repetiram o que Jesus falou. Foi que Tiago disse aos primeiros cristãos. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, Tiago está repetindo o que Jesus falou aqui, ó. Confessai-vos uns aos outros. Então, a ideia era que eles se amparassem. E Tiago repete isso na sua carta. Confessai vossas faltas uns aos outros. E olha o amparo. A fim de se amparar mutuamente, o amparo vem aqui. Orai uns pelos outros. Quando as pessoas oram pelos outros, elas estão o quê? Se amparando. Foi ainda em consequência dessas palavras que Paulo, o apóstolo dos gentios, disse na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12 a 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e fiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, o que é esse exortai-vos uns aos outros? É o confessai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque a pessoa estará sempre contando os seus pecados. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, Paulo diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não nos retiremos das assembleias dos fiéis, como é costume de alguns, mas exortemo-nos uns aos outros, pois vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse, gente? Né? Que dia será esse? Então, a ideia era sempre essa. Abra o seu coração para o seu irmão. Fale das suas dores, das suas dificuldades, das suas necessidades. E o outro terá confiança em fazer o mesmo. E assim, vocês poderão, né, amparar o outro, orar pelo outro. As primeiras assembleias cristãs, quais os que a compunham? Origem da confissão. Os irmãos, diz Rustem, que compunham as primeiras assembleias cristãs, confessavam, isso na época de Jesus, alguns anos depois de Jesus, né? Na época ainda dos discípulos, da igreja cristã primitiva, confessavam em voz alta, diante de todas as faltas que haviam cometido, as fraquezas, os desfalecimentos a que tinham sucumbido. Esta é a origem da confissão, que se tornou, pouco a pouco, restrita e acabou não sendo mais ouvida, senão por um só, ao qual criação e instituição humanas foi atribuída a missão de absolver ou de condenar. Então, a igreja, com o passar do tempo, ela foi se descaracterizando. E aí passou o que era uma questão de um apoiar o outro, era a questão de toda a assembleia ouvir a confissão de todos, se transformou em uma pessoa só, ouvindo a confissão de uma pessoa. E também tem um detalhe.
Esse que ouvia passou a ter o poder de absolver o pecador ou de condenar o pecador. Mas nos primeiros tempos em que se praticou essa decisão ao confessor, que deixou de ser aquele que proclamava sua fé, suas fraquezas, seus desfalecimentos, suas faltas em público, para se tornar o confidente de seus irmãos, cumpria, sem mencionar os culpados, submeter os fatos ao julgamento de uma assembleia composta do bispo, dos diáconos da igreja e comunicar ao penitente a sua absolvição ou a condenação de que for objeto. Então, eles se confessavam uns aos outros e aí toda aquela assembleia, né, era formada dos bispos da igreja, que o bispo da igreja daquela época, da época de Paulo, não é o mesmo bispo da igreja de hoje, né? O bispo era aquele que tomava conta da igreja. Os diáconos eram aqueles que ajudavam o bispo que tomava conta da igreja. Eram pessoas muito simples, totalmente diferentes dos bispos cardeais que foram instituídos depois pela Igreja Católica, né? E esses bispos, esses diáconos, normalmente eram as pessoas mais experientes, mais velhas. Então, elas iam dizer para aqueles, né, que haviam pecado, se ele estava absolvido, se o pecado dele era uma bobagem, que ele não precisava se preocupar com isso, ou se era algo mais grave e o que ele precisava fazer para reparar o seu erro. Dadas, porém, as delongas, que a extensão do cristianismo e o número dos penitentes tornavam cada vez mais difíceis de ser vencidas, o poder de julgar foi inteiramente posto nas mãos do confessor. Então, era aquela coisa, né? Eram reuniões que às vezes duravam um dia inteiro, 2, 3 dias. E aí, aquela coisa, isso foi se descaracterizando, porque muitos, a igreja, quando ela começa a se modificar, começaram a achar que isso dava muito trabalho, era muito cansativo. E aí eles foram restringindo o número de pessoas que estavam preparadas para ouvir, e isso foi se fechando com o tempo. O confessai-vos uns aos outros, significação dessas palavras de Jesus. Essas palavras de Jesus aos discípulos, confessai-vos uns aos outros, significavam que, praticando a igualdade humana, a fraternidade completa, aquele que acabava de fazer a sua confissão sincera diante de seus irmãos reunidos, ouvia em seguida, por sua vez, a confissão de cada um dos assistentes. De réu, ele passava a ser juiz. Então, eu me confessava e os meus companheiros ouviam a minha confissão e depois eles iam determinar se a minha confissão, se eu estaria absolvida, quer dizer, não é nada grave, ou se eu precisava fazer algo para corrigir. Aí, daqui a pouco, mudava de posição. Eu passava daquela que me confessava para ser aquela que ouvia e que ia determinar se o outro era culpado ou não. Então, o que ele diz aqui? Quando Jesus diz confessar-vos uns aos outros, significava o quê? Praticando a igualdade humana, a fraternidade completa, aquele que acabava de fazer a sua confissão sincera diante de seus irmãos reunidos, ouvia em seguida, por sua vez, a confissão de cada um dos assistentes. De réu passava a ser juiz. Semelhante confissão, feita com sinceridade, refreava os homens pelo temor que lhes causava o terem de desvendar um pensamento duvidoso que fosse, inspirava-lhes recíproca indulgência. Cada um temia o julgamento de seus irmãos e, conseguintemente, pregava pelo exemplo a caridade fraternal. Acreditais, porém, que fora possível conservar-se a prática de tal confissão, porque aquela coisa, eu chegava ali e abria meu coração, confessava com toda a sinceridade. Quem ouvia tinha que se inspirar de indulgência, de caridade,
para com as minhas faltas. Porque quando ele fosse se confessar, eu também seria o quê? Indulgente com ele. Porque se ele fosse duro comigo, impiedoso comigo, quando ele se confessasse, eu poderia agir da mesma forma para ele. Lembra quando Jesus disse: não façais aos outros aquilo que tu não gostarias que fizesse contigo? Então, ao perceber que aquele irmão estava se confessando com toda sinceridade, eu tinha que ser indulgente e fraterno com ele. Para que eu também, no momento que confessasse os meus pecados, fosse merecedora da indulgência dos meus companheiros. E com isso as pessoas iam aprendendo a ser indulgentes uma com as outras. Olha a inteligência de Jesus. Ele conhecia cada uma de suas ovelhas. Por isso que ele vai dizer lá em cima, né? Como nós vimos aqui, confessai vossas... deixa eu voltar aqui mais um pouquinho, só para a gente pegar aqui em cima. A palavra de Jesus. Confessai-vos uns aos outros, né? Dais uns aos outros abertamente testemunho da vossa fé, nada ocultando. Então, sendo verdadeiro, sendo sincero. Então, essa era a ideia quando Jesus colocou: orai uns pelos outros, amparai uns aos outros, né? Dais uns aos outros abertamente testemunho de vossa fé, nada ocultando, a fim de que mutuamente vos ampareis. Essa era a ideia da confissão. Não era só abrir a boca para contar seus pecados. Era para que a gente aprendesse a ser fraterno um com o outro. Então, cada um temia o julgamento de seus irmãos. E, conseguintemente, pregava pelo exemplo a caridade fraternal. Entendeu? Olha a inteligência de Jesus. Confessem-se em público, depois aquele que se confessou vai ouvir a análise da assembleia. Mas sejam caridosos uns com os outros, porque quem está se confessando agora, amanhã será juiz. E quem está julgando agora, amanhã estará na posição daquele que se confessa. Então, vamos ser indulgentes uns com os outros. Aí o Stein vai trazer aqui modificações porque teve de passar a confissão. Abusos causadores dessas modificações. Arrastados pelos novos vícios de uma era nova, os homens se afastaram pouco a pouco das assembleias cristãs e a confissão das faltas teria cessado de existir, se a houverem mantido em toda a sua pureza primitiva, né? Tornou-se, então, preciso restringir o auditório. Por quê? Porque antes os pecados eram pecados que nós podemos dizer assim, não eram questões tão terríveis como nós vemos hoje. Ontem, eu vou ver se eu acho um título de um filme que eu assisti ontem. O título é Falando a Verdade, é sobre a história de uma grande indústria que existe até hoje, a DuPont, DuPont. Essa indústria, parece que ela é francesa, mas ela se instalou nos Estados Unidos. Foi ela que instituiu o uso do Teflon. Esse Teflon que a gente usa nas panelas, né? E quando você assiste o filme, você percebe, você diz, meu Deus do céu. Eles fizeram experiências das mais terríveis com seres humanos. Depois que perceberam que o produto era mortal. Não é aquela coisa de fazer experiência para saber se é ou não mortal.
Eles já tinham a certeza absoluta que era mortal. Agora, eles queriam saber o quanto mortal ela era. Então, é uma história verídica. Verídica. É lógico que hoje, e eles foram condenados, o produto não é mais usado com o mesmo índice de mortalidade. Isso foi isso, melhorando, melhorando, melhorando. E hoje não tem essa virulência que tinha antes, né? A química do produto. Mas o que eles dizem é que todos nós, homens e mulheres de hoje, temos esse produto em nosso organismo. Porque isso passou de pai para filho, entendeu? As mulheres grávidas tiveram seus filhos e passaram. Então, todos nós temos esses produtos químicos do Teflon em nosso corpo, em nosso organismo. E aí, você vai entender quem são esses espíritos que estão nesse invisível inferior que nós estudamos na aula de segunda-feira com a Ivone Amaral Pereira. Percebeu? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que aquela época, aqueles homens que estavam ali entre eles tinham pecado do egoísmo, da vaidade, do orgulho, mas aquele grupo cristão ali, eles não tinham esse pecado que quem assistir esse filme, né? Eu vou ver se eu passo para vocês. Aí você vai dizer, Jesus amado mestre, agora eu sei quem são os candidatos ao invisível inferior. Entendeu? Então, conforme a igreja foi se desenvolvendo, conforme os homens passam a ser arrastados pelos novos vícios, os seus pecados se tornam mais, vamos dizer assim, terríveis. E esses homens começam a se afastar pouco a pouco das assembleias cristãs. E essa confissão sincera dos seus pecados, ela cessa de existir. Porque aqueles homens não querem mais confessar os seus pecados, que já não são mais aqueles pecados como daqueles homens daquela época, são outros pecados envolvendo questões morais muito mais profundas. Então, eles modificaram totalmente, porque lá no passado, existia essa confissão em toda a sua pureza primitiva. A confissão passou a ser feita aí, com o tempo, diante de pequeno número de fiéis escolhidos entre os íntegros, que se diziam íntegros, né? Depois, como a licenciosidade aumentasse e a imoralidade aumentasse, imperiosa também se tornou a necessidade de diminuir ainda mais o número dos confessores. Limitou-se mais o número dos ouvidos que teriam de receber a confissão das faltas, porque agora o pecador não queria que muitos soubessem do seu pecado. Assim foi que se chegou a não mais confiar as suas faltas, senão a um só homem. Deu causa igualmente a este resultado. O abuso, agora você conta para um homem só. Esse homem só passa a ter um grande poder. Então, né, o abuso passa a se insinuar entre os que eram escolhidos para ouvir as confissões de seus irmãos e guiá-los. Então, esses que passam a ser chamados de confessores passam a abusar desse direito, entendeu? E eles passam a usar essas confissões e também a guiar, amedrontar, assustar, a chantagear aqueles
que os procuravam para se confessar. Entraram a especular, traindo segredos, foi aquilo que eu falei para vocês, que juravam guardar, e deles faziam vergonhoso uso. Então, a confissão, que lá no início tinha um sentido, né, de fazer com que a pessoa abrisse o seu coração para o seu irmão, principalmente se a pessoa estava se sentindo, né, bastante triste, estava se sentindo culpada, estava se sentindo ali cheia de remorso, ela abria o seu coração para contar para os amigos, para alcançar um pouco de paz. E aí vinham, né, o consolo, né, o amparo. E quando aquele a quem eu me confessei também vinha me procurar para contar a história dele, eu também ia ser benevolente com ele, como ele foi benevolente comigo. Então é interessante essa ideia, quando Jesus diz, confessai-vos uns aos outros, nesse sentido, né? Para que eles pudessem abrir o seu coração para os seus companheiros, para tirar o peso da dor dos seus corações, da culpa, do remorso. Ouvir uma palavra amiga, ouvir, se caso o pecado fosse muito pesado, né? Uma orientação sobre o que eles deveriam fazer, mas aquele que orientava, aquele que ouvia, aquele que iria julgar, teria que ser o quê? Indulgente. Porque amanhã seria ele que teria que se confessar. E se ele pesasse a mão no julgamento do seu semelhante, ele, amanhã, quando fosse ser o meu confessor, poderia pesar a mão também. Então, Jesus cria, né, a ideia do confessar uns aos outros, no sentido de apoie-se uns aos outros. Mas a igreja, né, começa a deturpar todas essas ideias. Ela vai deturpando. E aí diz que Jesus aceitou a auricular. Não foi isso que Jesus fez. E quando Jesus diz para os seus discípulos que eles estariam ali com o poder de apoiar, amparar, de unir, de separar tudo aqui na terra, ele estava falando para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e não para homens do futuro. Né? E querendo dizer o quê? Vocês serão intermediários dos espíritos. Vocês passarão as revelações para esses homens. E ele não estava falando para uma igreja que nem existia ainda. Ela nem existia ainda. Mas eles deturparam a palavra de Jesus. Como diz Emmanuel, né? Eles deturparam a palavra de Jesus, né? Acomodando-a às determinações divinas, de ordem divina, aos seus próprios interesses e conveniências, desvirtuando-lhe os sagrados princípios. E aí começaram, né, a mudar. E conforme os pecados desses homens foram se tornando mais viciosos, eles não tinham mais o interesse de que muitos soubessem, como era no passado. Né? E aí a situação se torna desse jeito. Eu vou ver se eu acho esse filme. Eu achei um filme muito interessante. Quando ele fala, né, sobre conforme o homem vai evoluindo e seus vícios, seus pecados vão se acentuando, e como nós estudamos, né, no livro da Ivone, Devassando Invisível, quando ela fala do invisível inferior, e que eles ficam num canto ermo do universo para não se contagiar. Aí a gente vai entender o que é o pecado de quem rouba uma galinha, né? De quem rouba um celular, do pecado dessas criaturas. Que isso acontecia no passado e continua acontecendo até hoje. Né? A gente sabe que continua acontecendo até hoje. Tanto quem já viu aquele filme O Senhor da Guerra
Sabe do que eu estou falando, né? Então, são dessas grandes indústrias que vendem as armas de fogo para o mundo inteiro. E com essas armas que esses vários países compram, é que eles patrocinam as guerrilhas, esses assassinatos, como também aconteceu muito com a indústria petrolífera, principalmente lá na África, quando uma indústria petrolífera descobria que uma certa, na África ou qualquer outro lugar, que numa região muito pobre tinha petróleo, eles teriam que tirar a população dali para poder instalar os poços de petróleo, né? Então eles chegavam lá, ia sempre o cidadão, que ia lá e oferecia uma miséria para aquela população. Quanto mais pobre a população, mais miséria temia pelas suas terras. A população, muitas vezes, dizia que era uma população que às vezes estava ali há 2, 3 mil anos, dizia não. E eles insistiam. 1, 2, 3 vezes. De repente, de uma semana para outra, aquela população toda desaparecia. Desaparecia. E anos mais tarde, como aconteceu, eram encontradas covas coletivas. E quando alguém, um dia, 20 anos depois, encontrava uma cova coletiva. E quando eles começaram a pesquisar, toda aquela população daquela aldeia estava ali. Essas grandes indústrias formavam exércitos de mercenários que atacavam aquela aldeia, ou as expulsavam, ou matava todo mundo e deixava os corpos ali, ou simplesmente apagava aquela aldeia do mapa. E daqui a pouco a indústria petrolífera, né, se erguia ali. Isso acontece até hoje. Isso acontece até hoje. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa? E essa confissão auricular, hoje dita confissão, existe até hoje, né? Sim. Minha mãe é lá do interior do estado do Rio, é católica lá, todo mundo se confessa com o padre. Pelo menos E dessa confissão, muitos absurdos foram realizados, né? Sim, muitos absurdos, né? Mas aí a gente vai. Né, esse texto é do livro do Rustem, eu achei muito apropriado, porque ele traz, né, como é que isso se instituiu, explicando direitinho, e depois ele vai trazer como é que a coisa, né, desandou. Então, eu achei muito interessante, né? E é aquela coisa, a gente tem que tomar cuidado sempre com isso, né? Às vezes a pessoa diz, condena o autor, ou não gosta do autor, e condena toda a obra dele. Nós não podemos fazer isso. Não podemos, né? Em toda obra tem as coisas boas e tem as coisas que não são boas. Você que vai escolher o que você achar bom. Eu achei bastante interessante, bastante esclarecedor o que ele traz, até porque ele vai muito ao evangelho, ele trabalha muito com o evangelho, né? Tirando a questão do corpo fluídico do Cristo e outras coisinhas, essa parte eu achei bastante interessante para a gente estudar e conhecer. Bem, meus amigos, nós vamos encerrando aqui do Sul. Lembrando que amanhã não teremos o curso Diversidade dos Carismas, nem Ensino Jesus, por causa do Jogo do Brasil, mas teremos a nossa palestra pública às 18h40, tá bom? Toda vez que tiver Jogo do Brasil e o jogo cair nesse horário das 16 horas, que é o último horário, né, de jogo, a gente não vai poder fazer. Mas quando o jogo for 1 hora, aí dá para fazer. Porque o jogo termina 10 para as 3, o nosso estudo é às 4, não tem problema. Mas Jogo do Brasil às 16 horas, a gente não pode dar, porque não tem o clima, né, gente? Então, nós vamos encerrando aqui nosso estudo. Denise, faz a nossa prece de encerramento, por favor. Obrigada, Senhor, por misericórdia, por amor e bondade. Gratos estamos, Senhor, por essas reflexões. Possamos nós, Pai, seguirmos todas essas orientações, refletirmos
nas nossas dificuldades e que possamos, então, aplicá-las no nosso dia a dia, superando essas dificuldades, sempre nos dando as mãos uns aos outros. Obrigado, Jesus, mestre querido, por todos esses esclarecimentos e por ser o nosso guia, a nossa estrada, o nosso caminho. Abençoe, Senhor, a todos nós, seus filhos, e esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite, meus irmãos. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe. Tchau, gente. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.